Então, gente, nas duas videoaulas passadas, nós fizemos a dedução da fórmula original de Lewis. E a gente também discutiu o conceito do fator de forma de dente YF. Vamos lá. A gente sabe que a tensão máxima no pé do dente é calculada pela seguinte expressão. A tensão máxima depende da projeção tangencial da força normal ao flanco do dente, representada pela variável Ft nessa fórmula. A tensão máxima também depende do fator de forma do dente YF, que a gente já sabe como determinar. Inclusive, eu até deixei uma promessa na videoaula passada, né? Eu disse que eu iria instruir vocês em como proceder caso a gente não tenha o módulo e ou o número de dentes. Pois bem, daí eu falei para vocês usarem o YF prévio e depois recalcular nesse tipo de situação. Vejam só, a tensão máxima também depende da geometria do dente. Nessa expressão aí, a largura do dente e o módulo do dente da engrenagem representam a geometria. Pois bem, feita essa revisão, eu quero começar a discutir com vocês agora uma questão importantíssima. Porque essa formulação que eu te apresentei até agora, ela representa uma condição teórica, gente. Essa condição teórica não leva em conta uma série de situações reais que acontecem devido ao comportamento dinâmico efetivo de funcionamento dos sistemas. Porque em condições de usos reais, as forças Ft e Fr que agem nos dentes não só podem, como vão sofrer mudanças drásticas. Vamos refletir aqui. Em condições normais de temperatura e pressão, se eu quisesse evitar uma falha, o que a gente faria? Nós, com certeza absoluta, usaríamos o mantra da disciplina, que é a tensão atuante precisa ser menor ou igual à tensão admissível. E aí, o que a gente faria é usar a tensão máxima na seção crítica como a tensão atuante. E faríamos a imposição que ela teria que ser menor ou igual à tensão admissível. E a gente sabe que tensão admissível é determinada como a divisão de uma tensão limite de resistência por um coeficiente de segurança. E se, por exemplo, a gente não quiser o escoamento, então eu uso a tensão limite de escoamento no numerador da tensão admissível. E, obviamente, o coeficiente de segurança seria determinado em relação à falha por escoamento. Caso eu não quisesse a ruptura, eu usaria a tensão limite de resistência à ruptura no numerador da tensão admissível. Seria o σR, né? E, claro, nessa situação, o coeficiente de segurança seria determinado em relação à falha por ruptura. Mesmo conceito caso eu não quisesse fadiga. Eu teria que usar a tensão limite de resistência à fadiga no numerador, que é o SN. E, claro, o coeficiente de segurança seria determinado em relação à falha por fadiga. Mas aí, turma, a gente está estudando a falha por flexão. Então, eu precisaria usar a tensão limite de resistência à flexão no numerador da tensão admissível. E a gente vai chamar essa tensão específica de σF. O que fará com que o coeficiente de segurança determinado seja em relação à falha por flexão. E nós vamos dar um nome para esse coeficiente de NF. Então, se a gente utilizasse aqui, a tensão máxima, calculada através dessa fórmula, como sendo a tensão atuante, e utilizássemos a tensão admissível, calculada por essa fórmula, aqui nessa inequação, a gente estaria muito bem se não fossem as condições reais de operação. Porque se eu aplicar essa formulação aqui diretamente em casos reais, existe uma incongruência de resultados bem importante. E é justamente sobre isso que essa aula se trata. Porque as projetistas e os projetistas foram percebendo ao longo do tempo que essa fórmula não trazia resultados práticos interessantes, que os resultados eram mais ou menos. E daí notaram que a fórmula estava pobre em conseguir incorporar os fatores reais de operação. Porque, gente, vocês têm que concordar comigo. Em condições reais, existem sobrecargas inerentes que são oriundas, por exemplo, de erros de instalação, imprecisão do processo de manufatura, influência das massas girantes, efeitos de choques, efeitos de funcionamento não uniforme das máquinas, dentre outros diversos. Inclusive, para representar as condições reais, eu poderia ficar por aqui horas e horas a fio falando sobre quais fatores técnicos, práticos e reais que vão influenciar no cálculo da tensão atuante máxima. Então, esses exemplos podem ilustrar claramente que essa tensão máxima, que está do lado esquerdo da equação, que nós usaríamos como sendo a tensão atuante, precisa ser modificada e adaptada em função das condições reais de funcionamento. Isso sem contar que as tensões atuantes dependem demais de qual é a forma de acionamento do dispositivo que usa as engrenagens que a gente está projetando. E eu explico aqui, se o acionamento for feito por um motor elétrico, as condições de serviço terão uma determinada característica. Agora, se a máquina motora que acionar o sistema que usa as engrenagens for, por exemplo, uma turbina elétrica,
as condições operacionais de serviço serão completamente diferentes. E os métodos e parâmetros de projetos das engrenagens têm que levar isso em conta, uai. Porque para a gente chegar nas condições reais de funcionamento, essa tensão máxima de flexão precisa ser corrigida. E para a gente fazer isso, nós vamos nos apoiar na literatura que apresenta diversos fatores modificadores. E é justamente sobre esses fatores modificadores que eu pretendo explorar nessa videoaula de agora. Eu quero te apresentar a fórmula de Lewis que foi modificada ao longo do tempo para incorporar esses detalhes operacionais. Então, eu lhes apresento o critério de Lewis que a gente vai utilizar para dimensionar engrenagens cilíndricas de dentes retos e as engrenagens cônicas de dentes retos do nosso curso. Gente, e é claro que num projeto de verdade mesmo, feito de acordo com as normas da AGMA, com certeza vão existir outros parâmetros de projeto que são obtidos através de gráficos, tabelas e outros ábacos. Aliás, se vocês se lembrarem, eu tinha combinado com vocês isso no início do curso de modos de falha de engrenagem, que eu iria fazer uma abordagem simplificada para que vocês pudessem entender o funcionamento do projeto de engrenagens. E também tem um outro detalhe bem importante que a gente precisa tratar aqui. Essa formulação que eu estou te mostrando de Lewis agora serve exclusivamente para engrenagens cilíndricas de dentes retos e também para engrenagens cônicas de dentes retos. Porque cada tipo de engrenagem pode ter sua particularidade que podem trazer ao projeto um fator modificador diferente que precisa ser usado no dimensionamento dessa engrenagem específica. Então, eu quero te apresentar as variáveis do critério de Lewis que vamos utilizar para as ECDRs e para as engrenagens cônicas. Inclusive, alguns desses fatores eu já te apresentei, mas eu vou fazer a formalização de todos eles agora. O FT que aparece na fórmula é a projeção ortogonal na direção tangencial da força normal ao flanco dos dentes. A gente sabe que FT depende do torque, que por sua vez depende da potência da rotação. E é claro, se a gente está falando da potência, eu estou me referindo à potência que passa por aquela engrenagem específica. Então vocês têm que levar em conta qual é a potência que chega na engrenagem que você está projetando. E aí você precisa se lembrar que nós temos que nos ater aos rendimentos, hein? Por favor, se lembrem que se essa for a roda dentada movida, além de todos os rendimentos que já foram descontados da potência que chega até esse ponto, a gente tem que descontar também o rendimento do engrenamento. Porque a convenção que a gente combinou foi a seguinte: rendimento do engrenamento é descontado no elemento movido. E como eu sempre costumo falar para vocês, a gente tem o triedro de projetos que envolve materiais, geometria e esforços. A força tangencial é uma representante dos esforços. E cada engrenagem tem uma FT diferente por causa do rendimento, hein, turma? Não pode se esquecer disso. Pois bem, depois a gente tem a largura dos dentes. E, falando ainda sobre o triedro de projeto, a largura dos dentes é uma variável que representa as dimensões do componente. A largura dos dentes não necessariamente tem que ser igual para ambas as engrenagens. A gente pode ter uma largura de dentes diferente, desde que a menor largura entre pinhão e coroa seja capaz de transmitir a potência desejada. E ainda nessa mesma natureza de variáveis, das variáveis que representam a dimensão, a gente tem também o módulo das engrenagens. E aqui a gente sabe que, de acordo com as leis do engrenamento, duas engrenagens conjugadas precisam compartilhar o mesmo módulo. Agora quero falar com você sobre a variável que representa os materiais do triedro de projeto, a tensão limite de resistência à flexão. Tal qual eu falei anteriormente, a tensão limite de resistência à flexão não necessariamente tem que ser igual para as duas engrenagens, o que quer dizer que os materiais ou tratamentos térmicos podem ser selecionados diferentemente para cada uma das rodas dentadas. Inclusive, em diversas situações, isso é feito propositadamente para equalizar o desgaste. Quando eu falo isso é feito, é que a gente seleciona materiais e tratamentos térmicos diferentes para as rodas, justamente para poder atingir um desempenho especificado para aquela determinada máquina. E não é meu objetivo aqui falar sobre materiais, porque existe uma infinidade de detalhes técnicos que são importantíssimos para a seleção dos materiais de engrenagens. E claro, gente, vocês têm outras disciplinas ao longo do curso de Engenharia Mecânica que tratam com muito mais propriedade e profundidade desse tema. Mas quando eu explicar a tensão limite de resistência à flexão, eu vou fazer alguns comentários condensados sobre esse tema. Pois bem, daí a gente tem aqui no lado direito da inequação que trata da tensão admissível. Lembre-se, a tensão admissível é a divisão de uma tensão limite de resistência dividido por um coeficiente de segurança. E é justamente sobre o coeficiente de segurança que eu quero falar. O N trata do coeficiente de segurança e esse índice F mostra que se trata da falha por flexão,
Obviamente, a gente está falando sobre o critério de Lewis, então o NF diz respeito ao critério de flexão no pé do dente da engrenagem. E aí, turma, matematicamente, se o coeficiente de segurança flexão for maior ou igual a 1, teoricamente, a gente constataria que não haveria falha por flexão. Mas eu vou tratar com vocês algumas faixas recomendadas específicas para essa variável. Daí a gente tem o fator de forma dos dentes, YF, que a gente já tratou praticamente por completo na videoaula passada. Vocês vão pegar esse valor em um ábaco que eu já apresentei, e esse ábaco depende do número de dentes e também do coeficiente de deslocamento. A única ressalva que a gente tem em relação ao estudo do YF é que eu comentei com vocês que se a gente não tiver o Z ou o módulo, a gente tem que adotar o YF prévio e depois recalcular. E um dos conceitos que eu preciso explicar é justamente o conceito do fator dinâmico, ou também chamado de fator de velocidades YV. Para calcular o YV, vocês vão utilizar uma fórmula, ou alternativamente, vocês vão poder utilizar o gráfico que é obtido através da fórmula do YV. O fator dinâmico é uma variável que vale para as duas engrenagens, tá legal? Aí a gente tem também um fator de engrenamento YE. Esse fator também é calculado por uma fórmula e também vale para as duas engrenagens. E só para a gente terminar o nosso mapeamento, a gente tem o fator de serviço. O YS ele é tirado de uma tabela e também vale para as duas engrenagens. Se vocês notarem com atenção, a nossa equação de Lewis tem 9 variáveis. No método de projeto apresentado pelo Shigley, a forma de Lewis tem 12 variáveis. E eu até brinquei no final da aula passada, quando eu te mostrei o fator YF, que a gente estava fazendo uma abordagem mais completa que o Shigley. É claro, eu comecei contando vantagem só para fazer uma graça, mas é aquilo que eu comentei com vocês no início do curso. A gente vai abordar de forma mais simplificada, o que não te impede de entender a fenomenologia de uma maneira sólida. E só para finalizar o critério de Lewis para engrenagens cilíndricas de dentes retos e engrenagens cônicas de dentes retos, eu te mostro um breve resumo de quais são as variáveis que são sempre compartilhadas pelo par. Nós vamos falar sobre o módulo, YE, YS e o YV. Todas essas 4 variáveis sempre serão iguais para o par. Então, quando você for aplicar o dimensionamento do pinhão, esses parâmetros serão iguaizinhos ao dimensionamento da coroa. Agora, no que se refere a engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais, a gente vai utilizar o mesmo critério de Lewis que utilizamos para dimensionar as ECDRs e as engrenagens cônicas, mas com o acréscimo de um fator modificador. Uma análise cuidadosa sua vai identificar que nessa fórmula que eu estou te mostrando agora tem aí um fator Yβ. E esse fator Yβ leva em consideração o ângulo de hélice do par das ECDHs. E eu vou mostrar para vocês apropriadamente como é que nós vamos fazer o cálculo desse fator aí, que também é comum para ambas as rodas dentadas. Agora, turma, no caso de parafuso sem fim coroa, tem um outro autor chamado Buckingham, fez uma proposta com algumas modificações para a equação de Lewis. E daí, em uma videoaula bem específica, eu vou tratar do dimensionamento desse tipo de engrenagens. Então é isso. Na próxima videoaula, eu vou te apresentar a forma de determinar cada um desses fatores. Eu vou começar fazendo isso com o fator dinâmico, que é também chamado de fator de velocidades. Então posso te dar uma sugestão? Corre aí para assistir a próxima aula, vai!